Na era da internet discada. Em 2005, após meu marido e eu completarmos 1 ano de casados, decidimos começar a procurar por um apartamento maior. Passamos os últimos 3 anos em um apartamento pequeno acima de uma garagem que só podia acomodar 2 carros. Estava tudo bem para um casal recém-casado, mas sabíamos que precisávamos de um lar maior para atender às nossas necessidades. Na era da internet de escada lenta, os jornais eram nosso melhor método para procurar apartamentos. Eu queria ficar na mesma cidade onde morávamos, onde ambos passamos nosso tempo após o casamento. No entanto, meu marido escolheu uma cidade do outro lado do rio, apenas a 10 minutos de carro da nossa área. Eu hesitei devido à alta taxa de criminalidade e má reputação da cidade, mas eventualmente concordei em tentar. O apartamento que encontramos parecia bom demais para ser verdade. Um espaçoso apartamento de 3 quartos por apenas $550 por mês, incluindo gás e água, sem contrato, podendo sair a qualquer momento. O anúncio nos chamou a atenção, e o prédio tinha cerca de 100 anos, precisando de algumas reformas, mas não estava em más condições. O apartamento em si estava recém-pintado e limpo, apesar de sua idade. Eu fiquei encantada com o lugar imediatamente. Nosso novo apartamento tinha paredes originais de madeira e uma bela janela grande na sala de estar. Sempre fui fascinada por prédios antigos e históricos, e, nos anos 1900, o primeiro andar costumava ser um bar popular, enquanto o segundo e terceiro andares eram unidades de apartamentos. Nada extraordinário por fora, apenas um simples prédio padrão de tijolos vermelhos. O apartamento tinha 3 andares, e miramos no segundo andar. Fiquei encantada ao ver uma sala de estar espaçosa, área de jantar e uma cozinha muito grande, juntamente com um espaço para escritório com muitas janelas. Os 3 quartos eram espaçosos, e havia 2 entradas, muitas janelas, lavanderia, 2 vagas de estacionamento privadas na rua, um grande quintal e unidades de armazenamento no porão. Não conseguimos resistir e pensamos que tínhamos acertado na loteria ao encontrar um lugar desse tamanho por apenas $550 por mês, com despesas adicionais de eletricidade e cabo. Não conseguíamos conter a empolgação quando contamos ao proprietário, um grego, que ficaríamos com o apartamento. No entanto, foi aí que tudo tomou um rumo estranho. Percebi que o prédio era estreito, mas incrivelmente longo. Fora da cozinha, havia um corredor que levava aos quartos e ao banheiro. O proprietário nos mostrou a despensa, um pequeno armário e outro grande armário de armazenamento. As características adicionais do apartamento eram abundantes, mas havia uma porta no corredor que chamou minha atenção, e eu aguardei pacientemente para que o proprietário explicasse o propósito dela. Ele nunca o fez. Ao terminar de mostrar todo o apartamento e finalizar a entrega das chaves, interrompi o proprietário e meu marido para perguntar sobre a porta misteriosa, que ficava ao lado da porta que seria o nosso quarto. Eu precisava desvendar o mistério. Então, qual porta é essa? Outro armário, perguntei. Não é nada. Não se preocupe com isso, respondeu o proprietário do apartamento. Não, sério, o que está acontecendo? Perguntei novamente. Você não precisa se preocupar com isso, apenas não abra. Além disso, a porta está trancada com segurança. Bem, absolutamente não, insisti naturalmente. Finalmente, ele disse que levava a caldeira para aquecer o prédio. Eu aceitei essa resposta, esqueci disso e seguimos em frente. No entanto, não consegui esquecer por causa da minha grande curiosidade. Descobri mais tarde o que levava àquela porta, e isso me levou ao ponto em que eu eventualmente odiei aquela porta. Alguns dias depois, nos mudamos e tentamos nos instalar. Minha mãe veio nos ajudar e, na minha empolgação, esqueci da porta misteriosa até que minha mãe anotou e perguntou o que era. Eu apenas disse a ela que não sabia e aceitei a explicação do proprietário de que levava apenas a caldeira. Eu não me importava na época, só queria um apartamento grande e acessível. Felizmente, minha mãe não aceitou essa resposta e decidiu investigar. Era uma porta de madeira antiga com uma maçaneta desgastada e uma antiga trava de metal deslizante. Ela precisou de um martelo para deslizar a trava para uma posição desbloqueada, e ela conseguiu. Então, ela girou a maçaneta. A porta era um pouco pesada, exigindo força extra para abri-la. Minha mãe abriu determinadamente, e nos deparamos com uma das vistas mais aterrorizantes que eu já tinha visto, um buraco tão íngreme que se você caísse, seu pescoço poderia quebrar. O buraco se assemelhava aos encontrados em filmes de terror,
como um portal para outra dimensão no castelo do Drácula. Havia um interruptor de luz antigo à direita, que minha mãe encontrou por acaso, e a luz iluminava fracamente o buraco a partir de uma lâmpada saliente na parede. Havia escadas íngremes descendo para o piso do porão. Não havia como eu ir lá, pois, para tudo que eu sabia, essas escadas poderiam levar ao inferno. Minha mãe, sendo um espírito aventureiro, desceu as escadas cautelosamente. Um ar frio emanava de baixo, e eu senti um arrepio, como se estivesse esperando pelo som de um grito ou rosnado de um monstro ou demônio, ou sei lá o que. Minha mãe reapareceu alguns minutos depois, parecendo genuinamente perturbada, e nos chamou para descer e ver. Eu desci lentamente e cautelosamente a cada passo. Cada superfície estava coberta de solo espesso, poeira e teias de aranha. Felizmente, havia um corrimão, embora coberto por uma camada de sujeira que me fazia arrepiar. Eu só queria estar lá se minha mãe e meu marido estivessem bem na frente e atrás de mim. As escadas íngremes giravam para a direita e depois viravam à esquerda. Percorremos o caminho até chegarmos a uma sala. Minha mãe encontrou outro interruptor de luz lá embaixo, mas não era o suficiente para dissipar a atmosfera assustadora da sala. Havia prateleiras ao longo das paredes com itens aleatórios nelas. Telefones antigos, antiguidades, ferramentas e cerca de uma dúzia de potes de rochas com conteúdos. Eu não tinha interesse em inspecionar tudo, pois tudo estava coberto por uma espessa camada de poeira. À direita, havia uma caldeira grande, feia e assustadora que controlava todos os radiadores do prédio, grande como um caminhão. Como era verão na época, as caldeiras não estavam em funcionamento. O proprietário estava certo, a porta levava à caldeira, como ele chamava. Mas ele não precisava ser tão suspeito em sua resposta. Eu só pensava que havia partes do prédio que ele queria manter escondidas, talvez contendo cadáveres ou sei lá o que. No fundo dessa sala, havia mais caldeiras e racks de lixo empoeirados. E descobrimos outra escada que levava a outra porta. Meu marido presumiu que levava ao quintal. Eu estava confusa porque o prédio já tinha um porão com nossa lavanderia e armazenamento, mas isso parecia um segundo porão, profundo nas entranhas do prédio. Eles devem ter feito muitas escavações profundas para construir esse prédio. Enquanto um lado da sala levava à porta que nos levava ao quintal, o outro lado levava a um túnel. O corredor longo tinha um piso e paredes de tijolos não pintados, e vendo o quão estreito e longo o prédio era, o túnel continuava sem luzes ao longo do caminho. Havia apenas uma no início. Meu sexto sentido estava em alerta máximo, então não havia como eu dar mais passos. Nem minha mãe nem meu marido queriam. Percebi que poderia ser apenas a fundação de um prédio antigo, mas acredite em mim quando digo que era um lugar onde você podia sentir energias e vibrações estranhas. Eu não aguentava ficar lá por muito tempo, e foi a última vez que visitamos aquele lugar aterrorizante. Fazíamos piadas de que nosso apartamento foi construído com uma prisão subterrânea grátis. Convidamos nossos amigos a descer as escadas e verem, brincando que ali era onde o dono escondia corpos. Fazíamos piadas de que trancaríamos alguém no porão se eles nos irritassem. Parecia uma atração secundária em um parque de diversões, mas sempre me deixava inquieta porque a porta que levava ao quintal, por dentro ou por fora, não tinha uma chave. Qualquer pessoa poderia entrar, como moradores de rua procurando um lugar para dormir, ladrões ou viciados em busca de abrigo. Do outro lado, levava diretamente ao nosso apartamento, com apenas a antiga porta e sua trava deslizante. Felizmente, meu pai instalou uma fechadura mais forte alguns dias depois. Uma razão era evitar invasões, e a segunda razão era que em breve teríamos um filho, e meus pais não queriam que eles abrissem a porta e caíssem naquele buraco. Acabamos morando naquele apartamento por 6 anos angustiantes por causa daquele quarto no porão. O apartamento eventualmente se tornou assombrado. Sempre que eu andava pelo corredor e passava por aquela porta, um arrepio frio percorria minha espinha. Convidamos investigadores paranormais e caçadores de fantasmas alguns anos depois, e eles nos disseram que a porta levava a um ninho de atividade paranormal, com pelo menos 2 entidades hostis habitando o espaço. Honestamente, não sei como sobrevivi 6 anos naquele lugar.